Você aprendeu a dizer sim para todo mundo, mas quando foi a última vez que disse não para você mesma? Não pro excesso, não pra culpa, não para essa urgência invisível de se provar. Até quando já não há mais nada em pé dentro de você? Talvez o que esteja te esgotando não seja o mundo, nem o trabalho, nem os outros. Talvez o que mais te suga seja essa voz aí dentro. A que não grita, mas nunca te deixa descansar em paz. Aquela que te acorda antes do despertador, que te julga antes mesmo de você tentar, que te castiga sempre que você tenta parar. Essa voz você conhece bem. Ela vive, dizendo que ainda não é suficiente, que você devia fazer mais, que se descansar agora, vai ficar para trás. E o pior é que ela não parece uma inimiga, ela parece prática, racional, responsável. Mas no fundo, ela é cruel, porque ela não respeita seu cansaço, não acolhe sua humanidade, não reconhece suas dores, ela só exige, e você obedece. Obedece porque aprendeu cedo que amor se conquista com esforço, que carinho vem depois da entrega, que descanso é luxo para quem já fez tudo, mesmo quando esse tudo nunca chega. Tem um tipo de cansaço que o sono não resolve, uma exaustão que não tem nome, mas pesa no corpo e no peito. É quando você vive no modo automático, sempre fazendo, sempre correndo, sempre se cobrando, e quando por um segundo tenta parar e respirar, vem ela, a culpa disfarçada de responsabilidade. Você podia estar fazendo mais. Você ainda não terminou tudo. Tem gente que faz muito mais que você. Esse discurso te acompanha há anos. E o mais duro de admitir é que você aprendeu a acreditar nele. Mas de onde vem essa voz? Ela não nasceu do nada. Ela foi sendo construída, num olhar de reprovação, num silêncio frio, num "você é forte, você aguenta", repetido tantas vezes que virou lei. Talvez ela tenha surgido quando você ainda era criança. Quando entendeu, mesmo sem palavras, que agradar era mais seguro do que incomodar. Que amor vinha com condição, que para ser aceita, era preciso ser útil, simpática, responsável, impecável. A cada vez que você engoliu o choro para não atrapalhar, essa voz ganhou força. A cada vez que te elogiaram por ser madura demais para sua idade, ela cresceu. A cada vez que disseram que você é diferente, especial, forte, você entendeu que isso era uma obrigação, não um carinho. Essa voz criou raízes. Com o tempo, a crítica deixou de vir de fora e passou a morar dentro. Virou parte da sua identidade. Hoje, ela aparece quando você pensa em descansar e sente culpa, quando recebe um elogio e sente vergonha, quando se olha no espelho e se enxerga com dureza. Essa voz veste várias roupas. Pode soar como perfeccionismo, como ambição, como senso de dever. Mas no fundo, ela é medo. Medo de não ser amada se não estiver rendendo. Medo de ser esquecida se não for necessária. Medo de ser descartada se não for impecável. E aí vem a armadilha. Você acha que está no controle, mas está apenas obedecendo um roteiro. Um roteiro que nem lembra quem escreveu. Mas tem uma coisa que talvez você ainda não tenha escutado com clareza. Você pode dizer não para essa voz. E esse não pode ser o primeiro passo de cura. O primeiro limite que se aprende a colocar. Não é com os outros, é com você mesma. Com essa parte que te cobra mais do que a vida aguenta. Com a versão de si que só sabe existir sendo útil, sendo forte, sendo perfeita. E quando você diz basta, mesmo baixinho, algo dentro de você começa a mudar. No início, parece estranho. Você sente como se estivesse traindo alguém, como se estivesse quebrando um pacto antigo. Aquele pacto de ser a mulher que resolve tudo, a que nunca reclama,
a que sempre diz: tá, tudo bem, mesmo quando está em pedaços. Mas nesse desconforto, algo novo nasce. Pela primeira vez em muito tempo, você se escuta. E talvez escute algo que não esperava. Um alívio silencioso. Como se uma parte sua suspirasse. Porque finalmente alguém disse: não. Alguém se posicionou. Alguém interrompeu a violência sutil que você vinha se fazendo todos os dias, em nome de ser suficiente. Só que junto com esse alívio, vem a culpa. Ela chega. Como sempre chega, sutil, disfarçada. Você tá mudando. Tá sendo mole. Não era assim que você fazia antes. E não era mesmo. Antes, você aceitava tudo, inclusive aquilo que te destruía por dentro. Mas agora, você tá começando a escolher diferente, mesmo tremendo. Mesmo sem saber direito como. Mesmo com medo de parecer egoísta. Porque egoísmo é o nome que deram para a coragem de se preservar. Talvez você ainda ache que descansar é perda de tempo. Que dizer não é ser má. Que se colocar em primeiro lugar é sinal de fraqueza. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro autocuidado não tem a ver com máscara facial ou um banho demorado? Autocuidado é coragem. Coragem de perceber quando você ultrapassou seus próprios sinais. Coragem de parar. Coragem de dizer: hoje eu vou me tratar melhor. É quando você começa a ouvir outra voz. Uma que sempre existiu, mas foi silenciada. A voz que diz: você pode errar. Você pode descansar. Você não precisa ser tudo, o tempo todo. Essa voz não grita, ela sussurra, ela não pressiona, ela acolhe. Ela aparece quando você chora sem vergonha, quando alguém te abraça e você finalmente se permite amolecer. Quando você deita sem culpa, come sem pressa, vive sem se comparar. Essa voz não quer que você se prove. Ela só quer que você se escute, e ela é sua, sempre foi. Ela só precisa de espaço para existir. Mas quando você começa a dar espaço para essa voz mais suave, a outra não desaparece de imediato. A crítica volta. Ela sempre volta. Com as mesmas frases velhas de guerra. Você não tá fazendo o suficiente. Você vai se arrepender. Você está ficando para trás. E tudo dentro de você quer reagir. Voltar ao velho modo. Correr, se provar, agradar. Mas dessa vez, em vez de brigar com essa voz, você pode fazer diferente. Você pode respirar e dizer, em silêncio: eu te escuto, mas hoje eu escolho diferente. Esse é o começo da virada. Não uma virada de filme, com trilha épica e final feliz, mas uma virada lenta, silenciosa. Real. A transformação acontece nas pequenas decisões. No momento em que você desiste de se justificar. No instante em que você sente culpa por parar. E mesmo assim, para. No dia em que você olha para sua lista de tarefas e percebe: não é isso que define quem eu sou. Aos poucos, você começa a perceber que está mudando. Você anda mais devagar, mas com mais firmeza. Sente mais, mas com menos medo. E sem perceber, começa a respirar de outro jeito. Começa a dormir melhor. Começa a comer com mais presença. Começa a viver com menos pressa. Seu corpo responde, porque o corpo guarda tudo. E quando você começa a escutá-lo de verdade, ele agradece. E então vem a parte mais bonita. E talvez a mais difícil. Os seus relacionamentos também mudam. Você para de aceitar migalhas. De se explicar demais. De tentar consertar o que nunca foi seu para carregar. Você começa a dizer não com firmeza, mas sem raiva. Começa a perceber quando alguém só te procura pelo que você faz, e não por quem você é. E começa aos poucos a colocar limites, sem gritar, sem drama, só com consciência. Porque você entendeu que amor não é sacrifício constante. E que estar disponível demais não é prova de afeto.
é sinal de descuido consigo. Você também começa a olhar com mais compaixão para os excessos dos outros, mas com menos conivência. Você respeita, mas não se anula. E é aí que os vínculos se transformam, porque você não está mais tentando caber, está se escolhendo, mesmo que isso incomode. Você começa a entender que descanso não é luxo, é justiça, que desacelerar não é preguiça, presença, e que colocar limites não é sobre afastar o mundo, é sobre finalmente se aproximar de si, porque quando você respeita seus próprios sinais, o corpo responde, a mente desacelera, a alma respira, e você percebe que não precisa mais esperar quebrar para descansar, que não precisa adoecer para parar, que não precisa estar no limite para merecer alívio. Esse entendimento não vem de livros, vem da prática, do corpo, do tempo, da coragem de todos os dias escolher um não que sustenta, em vez de um sim que anula. E sim, vai doer no começo. Vai parecer estranho. Você talvez sinta que está decepcionando alguém. Mas com o tempo, essa sensação se transforma. Você começa a caminhar com mais firmeza, a respirar com mais leveza, a viver com mais verdade. E a parte mais bonita, você volta a confiar em si. Confiar que, agora, você não vai mais se abandonar. Colocar limites é também se posicionar diante da própria história. É reconhecer que você não é só função, não é só cansaço, não é só performance. Você é um ser humano, em movimento, em construção. E ser humano exige pausa, exige sombra e sol, intensidade e recolhimento, força e ternura. Você não precisa se resolver rápido, não precisa ser inspiradora o tempo todo, não precisa estar pronta para tudo. Você só precisa estar inteira, no ritmo que te respeita. Com o tempo, você vai percebendo os limites que você coloca. Não afastam, eles protegem, eles curam, eles organizam. Eles não criam muros. Criam espaço para que o amor verdadeiro aconteça, sem exigência, sem cobrança, sem pressa. Você começa a se tratar com mais compaixão, a se ouvir com mais presença. Responder para si mesma, nos momentos de dúvida. Hoje eu não vou me cobrar. Hoje eu escolho ser leve. Hoje eu me deixo em paz. E esse hoje vai se repetindo, até virar rotina, até virar escolha, até virar casa. Sim, você pode ser sua própria casa, seu próprio abrigo, seu próprio limite. E nessa casa não mora cobrança, mora cuidado, mora verdade, mora paz. Se essa conversa te tocou, se você sentiu alguma parte sua sendo reconhecida aqui, então já é um sinal de que algo está despertando. Não precisa entender tudo, nem mudar tudo agora. Mas talvez, só por hoje, você possa dizer, chega de me agredir. Hoje, eu escolho ser mais gentil comigo. Se isso te fez sentido, compartilha com alguém que também precisa desse lembrete. E se ainda não se inscreveu no canal Positivamente em Amor Próprio, esse é o momento. Aqui, você não precisa ser perfeita para ser amada. Você só precisa ser verdadeira.